Olá, ouvintes, leitores do Hermenêutica Política. Farei nesse vídeo uma curta análise do resultado da eleição americana, a vitória de Donald Trump contra Kamala Harris. Trump venceu em todos os estados pêndulo, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Carolina do Norte, Georgia, Arizona e Nevada. Arizona, Nevada e Michigan ainda estão com as urnas a ser 100% finalizadas, mas tudo indica que Trump vai ganhar os 3 estados com certa tranquilidade. Alguns pontos a ser ditos. Primeiro, que a vantagem de Trump foi muito mais folgada do que se imaginava em muitas pesquisas. Trump ganhou com uma vantagem de 100 mil votos, de mais de 100 mil votos na Pensilvânia, o que é realmente uma vitória cachapante. Para os padrões da Pensilvânia, o republicano ganhar a Pensilvânia com mais de 100 mil votos. A vantagem de Trump em Michigan também está muito alta, próximo de 100 mil votos. Então a vitória foi larga, foi acachapante e com voto popular, inclusive. Trump tem uma diferença aí de 5 milhões de votos e com margens muito apertadas se comparadas às eleições anteriores de 2020 e 2016 em estados como Nova York e Califórnia. Em Nova York, o Trump perdeu para Kamala por 10 pontos, sendo que o costume é perder por 20 ou 30. Ou seja, o Trump conseguiu diminuir a vantagem dos democratas em Nova York. Na Califórnia, estamos falando aí de uma vitória da Kamala Harris inferior a 20 pontos de vantagem. Então, foi uma vitória assim, de amplo domínio do republicano. E não tem nem mais aquela coisa de o colégio eleitoral, Trump foi eleito sem o povo. Não, Trump foi eleito com o povo. O povo disse sim ao projeto político de Donald Trump. Então a vitória foi acachapante. Trump deve levar o Senado e os democratas. E com uma peculiaridade ainda mais interessante. Trump expurgou do Partido Republicano o Estado. Então nós estamos falando aqui da família Bush, nós estamos falando aqui de Mitt Romney, nós estamos falando aqui da família McCain, nós estamos falando dos neoconservadores, quase todos eles apoiaram Kamala Harris. Então nós estamos falando aí do Bill Kristol, por exemplo, filho do saudoso Irving Kristol, que era um trotskista que se converteu ao conservadorismo americano e ajudou aí a desenvolver o ideário do neoconservadorismo norte-americano, que nada mais é que uma transformação ideológica do trotskismo, da Revolução Permanente, tendo como objeto de projeto revolucionário não mais o marxismo, mas sim a democracia liberal americana. Então essa gente foi expulsa do partido. Então o Trump ele não tem mais dentro do Partido Republicano figuras que o contraponham do ponto de vista ideológico. Então não tem um John Bolton, por exemplo, até o próprio vice Mike Pence, que representavam esse Partido Republicano de 10, 15, 20 anos atrás. E a base do Partido Republicano hoje e os deputados e senadores eleitos são senadores e deputados que seguem a agenda trumpista 100%. Ou seja, o Trump vai ter amplos poderes para fazer o que ele quiser na Casa Branca. E aí a gente vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, se for pegar a política externa, acho que uma pessoa que não consegue dormir desde ontem, quando começou a sair os resultados mais favoráveis ao Trump, é o presidente da Rússia, Volodymyr Zelensky. Porque o Trump já deixou muito bem claro que parará o apoio logístico, militar e financeiro à máquina, a pequena, quase inexpressível máquina de guerra ucraniana, hiperdependente do apoio logístico, militar e financeiro dos Estados Unidos e dos aliados da União Europeia, mas principalmente dos Estados Unidos. Trump já deixou muito bem claro que esse apoio vai se encerrar, e aí vai forçar uma mesa de negociação,
E nessa mesa de negociação, Putin vai provavelmente anexar territórios de Donbass e de Donetsk. Sim. E aí o projeto da chamada Operação Militar Especial de Desmilitarização e Desnazificação da Ucrânia, como o Kremlin nomeou esse conflito, vai ser muito bem sucedido. Então, para Vladimir Putin, a eleição de Trump foi uma grande vitória, para Volodymyr Zelensky uma grande derrota, né? Trump já deu uma série de declarações que tendem a enfraquecer, né, se colocado em prática, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Do fim do apoio financeiro do tratado, né? Os Estados Unidos pagar muito mais para os países europeus, né? Então você deve ter um enfraquecimento da OTAN, né? Não acredito numa extinção da organização, mas do seu enfraquecimento, da retirada do apoio americano aos aliados europeus do ponto de vista militar, do ponto de vista financeiro, no que tange a OTAN, né? Novamente, resultado muito bom para o projeto da Rússia, de Vladimir Putin, né? E para aqueles que defendem um mundo multipolar, né, é uma boa notícia também, né? Trump, querendo ou não, ele é um presidente que rompe com a hegemonia absoluta dos Estados Unidos enquanto única potência mundial real, né? Baseado numa visão de olhar para dentro, né? De uma América para americanos, né? Da tal American First, ou seja, um olhar primeiramente para os Estados Unidos, né? E fundamentalmente para os Estados Unidos, sem grandes preocupações com o salvaguardo da civilização ocidental, europeia. Trump não representa isso, né? Trump representa os Estados Unidos voltado mais para dentro, né? Um conservadorismo que talvez se assemelha mais ao paleoconservadorismo, uma tradição mais antiga, anterior ao próprio neoconservadorismo. Então Trump ele representa isso. Então não esperem numa administração Trump nos Estados Unidos intervencionista em política externa. Acho isso muito difícil de acontecer, no máximo buscando acordos de paz, né? Como os Estados Unidos fez, por exemplo, Israel com o Bahrein, né? com Emirados Árabes, né? Os acordos de Abraão, enfim. E talvez uma postura até um pouco mais altiva na questão da guerra de Israel e Palestina. Talvez aí você veja uma ação americana maior, ou talvez até mesmo uma tentativa de buscar algum acordo de paz, né? Difícil, dado o contexto que estamos na guerra entre Israel e Hamas, né? Situação que já chegou no nível quase de não retorno, né? Então, cruzar o Rubicão, né? O famoso termo aí de quando Júlio César cruzou o Rubicão ali, vindo da vitória da Gália, né? E enfrentou Pompeu, né? No caminho você volta. Então é isso que vai acontecer, né? A coordenação Trump. Então os Estados Unidos mais isolacionista, mais protecionista, muita imposição de tarifas de importação, principalmente para países não alinhados, que vai obrigar muitos países emergentes a nacionalizar a economia. Eu venho falando isso há muito tempo, que a necessidade de nacionalizar a economia, ou seja, de fazer uma economia mais nacional, porque a ideia da globalização, do capitalismo expansivo, né, praticamente que o capitalismo financeiro, né, e as grandes multinacionais, elas destroem a ideia dos estados nacionais limitados por fronteiras, ou seja, o capitalismo moderno, né, de caráter globalizante, tende a romper com soberanias nacionais, tende a cada vez mais criar um cenário em que não existe
protecionismo, não existe projetos econômicos nacionais, mas sim um cenário de homogeneização do capital, né? E que talvez, que é bem provável com a vitória do Trump, muitas nações tenham que rever essa ideia que se prosperou com o neoliberalismo, né? Ou seja, a globalização foi derrotada também com a vitória de Trump. Então muitos países emergentes como o Brasil devem buscar de alguma forma um processo de nacionalização de sua economia. Tudo bem? Então é isso que eu acredito que será o governo Trump. A sua vitória se deu muito em razão do fracasso que foi o governo Joe Biden, uma inflação extremamente galopante, né? Um identitarismo muito radical, né? Um wokeismo muito radical, né? Representado pela figura da Kamala Harris. E o Trump, ele sempre falou, né, desde 2016, quando ele foi eleito, para o eleitor do trabalhador de colarinho azul, dos estados ali do Rust Belt, né? Querendo ou não, Trump também, além de romper com a ideia de globalização da economia e do neoliberalismo, ele tem uma certa postura de apreço com o trabalhador comum, né, que é uma tendência que se observava em partidos de esquerda. O Trump adota ao construir esse domínio sobre o Partido Republicano, né? Não sei se dá para dizer de um Partido Republicano, de um Trump trabalhista, né? Mas se o Partido dos Trabalhadores era o Partido Democrata há 20 anos atrás, hoje é o Partido Republicano. Sim. Um ponto positivo para o Brasil nesse sentido é que o Trump tende a ser um presidente que não vai dar tanto apoio financeiro e tudo mais. Essas ONGs que controlam a Amazônia, né, que a gente fala que é um dos grandes problemas do Brasil, né? É um inimigo, em certo sentido, dessas fundações internacionais, como a Open Society de George Soros, Fundação Ford, todos eles declararam apoio a Kamala Harris. Então, nesse sentido, para aqueles que são inimigos do globalismo, né, a vitória do Donald Trump é para ser comemorada. É isso, meus caros.